Antes de entrarmos na palavra, né, nós precisamos, né, principalmente o pessoal que nos assiste, né, pelo YouTube e agora também pelo Instagram, a necessidade, amados, da igreja, que está meio assim, relapsa quanto a isso, de dar o seu like, sabe, de se inscrever. Tem membro da igreja que não é inscrito no canal da igreja, né? E divulgar o canal para os seus parentes, seus amigos, e pedir que eles também se inscrevam. Nós, durante a pandemia, foi que nós iniciamos esse trabalho, né? E ao iniciar esse trabalho de criar um canal da igreja no YouTube, nós alcançamos mais de 1.000 pessoas, coisas que em vias normais nós jamais poderíamos alcançar. Mas esse número ainda é pouco. Nós, através dessa tecnologia, né, que hoje está em nossas mãos, nós usamos isso para a coisa do bem, porque na internet nós vemos um monte de coisas, né, absurdas, o mal prosperando, né, e muitas pessoas tendo acesso a essas coisas. E nós, que somos sal dessa terra e luz do mundo, nós precisamos combater contra isso, fazendo o quê? Fazendo com que as pregações da nossa congregação elas sejam divulgadas cada vez mais. Cada vez que você dá um like lá na transmissão do canal da igreja, das pregações, né, o YouTube entende que aquilo está sendo muito visto. E por ser muito visto, ele sai divulgando assim aleatoriamente. Mas o que mais tem sido visto no mundo aí são coisas ruins. Por isso, né, nós estamos aí nessa campanha de conscientizar os membros da igreja, tanto a se inscrever, aqueles que não são inscritos, quanto a você divulgar entre seus familiares e pedir que eles simplesmente se inscrevam no canal, né? Existe um retorno financeiro quanto a isso, mas você sabe que a nossa igreja não se importa muito com essa coisa financeira. Nós queremos que a palavra do Senhor alcance multidões, ou o mundo inteiro. E para isso, nós precisamos contribuir com o quê? Não é com dinheiro, não. É só quando, por exemplo, você assistir uma pregação, você vai lá, dar aquele like, né? Like, aquele joinha, aquele dedinho assim que está lá, né? Que eu sei que tem pessoas assim como eu, meio complicado aí para compreender a tecnologia. Se inscrever, dar o like e divulgar. Muitos irmãos, né, divulgam pregações até de outra igreja dentro dos nossos grupos, né? Tem coisas até boas, coisas que nem tanto. Mas nós mesmos precisamos divulgar, fazer o inverso, né? Divulgar o trabalho da igreja, as pregações, né, as mensagens. Nós estamos com um projeto de fazer pregações mais curtas, né, que a pessoa não tem muita paciência de ouvir, principalmente a mim, né, 1h30, um camarada falando. Ninguém consegue assistir, né, só quem é crente mesmo. Então, às vezes, a gente edita, sabe, faz uma mensagem assim de 2, 3, 5 minutos no máximo, aí as pessoas ouvem mais e assistem mais. Então, em nome de Jesus, né, assuma esse compromisso, né, cooperem com o avanço desse ministério, se inscrevendo, dando o seu joinha, o seu like e compartilhando com outras pessoas. Amém? Assim? Posso contar com vocês? Vocês que estão nos assistindo também, posso contar com vocês? Façam isso, entre lá no canal da igreja, Igreja Gloriosa, lá no YouTube, se inscreva, dê seu like, né? Teve um dia que eu fiz uma maratona, eu assisti várias pregações, entrei lá no canal da igreja, aquele menu ali de várias pregações, e aí saí assistindo, uma a uma, em vez de estar assistindo esses seriados aí, que só a graça, né? Assista pregações, né? A palavra do Senhor ao nosso alcance. Amém? Que Deus assim abençoe. Livro de Romanos, capítulo 8. Nós sabemos que Jesus está voltando, amém? Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Amém. Faz bem. Faz bem. Se existe uma coisa verdadeira, é a volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele já veio a primeira vez, né? Que a sua vinda pela primeira vez foi o cumprimento de uma promessa, né? Que o Messias haveria de vir e nasceria de uma virgem, né? E estaria presente aqui com a humanidade. Ele seria aquele que viria como Messias para morrer em nosso lugar,
tomar os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados haveria de estar sobre ele e morrer numa cruz. Já havia essa profecia lá no Antigo Testamento. E todos aqueles que criam esperavam isso. E Deus, que é fiel, né, enviou Jesus Cristo. A gente vai ler isso já já. E Jesus vindo, né, ele fez aquilo que deveria ser feito com a missão que ele veio, né? Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era que estava precisando de salvação e se havia perdido? Éramos nós. Cada um de nós, né, vivíamos segundo o nosso próprio caminho, não era isso mesmo? Cada um de nós, né, fazia um monte de coisa aí fora, até que nós fomos atraídos para perto dele. Um dia ouvimos a palavra. Um dia a palavra entrou no nosso coração e mudou nossa vida completamente. Nós jamais poderíamos imaginar que entraríamos numa igreja, nos tornaríamos crentes, fazeríamos parte de uma congregação. Hoje estamos aqui. Então Jesus realizou isso, ele atraiu com a sua morte na cruz do Calvário, ele tem atraído multidões. Eu tenho o costume de dizer agora mesmo, tem pessoas aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Agora mesmo, no mundo inteiro, tem pessoas aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em algum tempo atrás, essas coisas só eram feitas por pessoas pobres, pessoas simples, né? E era uma discriminação mesmo, né? Que coisa de crente é coisa de gente pobre, coisa de gente ignorante. Só que não, só que não. Mas, glória a Deus, o Evangelho tem avançado de tal forma que é um cumprimento de uma profecia, esse Evangelho ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as pessoas, antes de vir um fim. Esse Evangelho tem alcançado pessoas de diversas classes sociais. Hoje a igreja é composta de gente simples, pobre, de gente de classe média, de gente de classe alta, de gente super alta, está aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Hoje essa palavra tem sido pregada de uma forma extraordinária, através das redes sociais, por exemplo, tem alcançado multidões de vidas. Então muitas pessoas, hoje, agora, tenho a certeza disso, estão aceitando a Jesus. E isso é maravilhoso, o Evangelho crescendo, avançando, com toda a oposição das trevas, o Evangelho tem superado todas essas oposições, e alcançado muitas almas, muitas vidas. O nome de Jesus tem sido divulgado mais do que nunca nessa época que estamos vivendo. O nome de Jesus Cristo tem sido divulgado, pregado, anunciado mais do que nunca em toda a história da humanidade. Hoje, a pregação do Evangelho tem sido algo assim tremendo, glorioso, extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor. Então, depois dessa etapa, Jesus disse que haveria de voltar. Aí a promessa foi dele mesmo, antes foi a promessa dos profetas, dizendo as profecias que Jesus viria ao mundo, e ele veio, e morreu numa cruz por nós. Agora, foi o próprio Jesus que disse, eu vou para o Pai, mas virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele mesmo prometeu, e nós, a igreja, cremos e esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu costumo dizer que em breve, o reino desse mundo, o reino humano, vai ter um fim. Está chegando ao fim. Porque o reino humano foi reprovado diante de Deus. Nenhum homem foi capaz de trazer paz, alegria, felicidade, igualdade social, erradicar a fome, doenças, enfermidades. Nenhum homem conseguiu, muito pelo contrário. A fome tem crescido cada vez mais e mais. As doenças têm crescido cada vez mais e mais. A pobreza tem crescido cada vez mais e mais. Você que vive de promessa desses bonitão aí fora, acorde para a vida. Que nenhum deles jamais conseguirão. Mas existe um que está prestes para voltar, para extinguir o reino humano sobre a face da terra, e ele mesmo vai ser o rei e o Senhor, que haverá de governar o mundo inteiro e conceder a todos nós aquilo que nós tanto queremos e desejamos, uma vida de paz, de alegria, de felicidade,
E Apocalipse diz lá que, naquele grande dia, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem fome, nem tristeza, porque essas coisas o Senhor tirará da humanidade, e nós viveremos por toda a eternidade, gozando das mais preciosas bênçãos de Deus, e glorificando o nome dEle para todo sempre. Você acredita nisso? Creia mesmo, creia mesmo. Não creia na promessa do homem, não. Nós estamos entrando aí no mês das eleições, aí, né? Muita gente prometendo um monte de coisa, e o pior, que as pessoas acreditam. O pior é que as pessoas acreditam. Você chama atenção, se um político desse chegar aqui na Praça do Lago Papagaio, montar um palanque ali, vai juntar de gente assim, para ficar ouvindo mentira. Veja como a pessoa é susceptível a acreditar em mentira. Mas quando se trata da palavra de Deus, a pessoa recua, dá um passo atrás, surge dúvida no coração e desacredita naquele que realmente pode fazer a diferença em nossa vida. Desacredita nas promessas dele, nas promessas de Deus. Porventura Deus mentiria? Porventura Deus enganaria? E olha que nós temos Deus como nosso Pai. Haveria alguma coisa impossível para Deus? É o dono de todo o universo. Se você é filho, é herdeiro dele. Pense nisso. Pense nisso. Mas ainda não é a hora de nós tomarmos posse da herança. A maior de todas as heranças, a vida eterna. Deus é imortal. Nós, como filhos dele, herdaremos a imortalidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Difícil de acreditar, né? Mas você acredita que o cara vai erradicar a fome no Brasil? Você acredita que o cidadão vai trazer solução para as doenças, para o atendimento médico? Você acredita no cidadão que sabe que você está mentindo, que ele está mentindo? Enquanto se trata de Deus, é uma outra atmosfera, é um outro patamar, é um outro ambiente, um ambiente do impossível. É um ambiente em que o Senhor Deus faz com que aquilo que aos nossos olhos é impossível, torne-se possível. E eu creio. E faz bem você crer. Que o Espírito Santo de Deus testifique isso no seu coração. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Você vai ler em casa o versículo 1 do capítulo 8, para você entender melhor. Como a gente não tem muito tempo, eu estou pegando do meio. Ele pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Coisas que ele falou desde o versículo 1 do capítulo 8. Aí chega em casa, você lê, tenha curiosidade para conhecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, preste atenção, olha. A volta de Jesus é precedida, ou seja, vai acontecer algumas coisas antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, o governo humano vai para o chão, cair vertiginosamente. O sofrimento vai ser pior do que você possa imaginar. A Bíblia fala que haverá uma tribulação, como nunca houve, nem jamais há de haver, vai ser a última. Pô, pastor, misericórdia, o negócio já está feio. O senhor ainda fala essas coisas, eu vou embora. Mas ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja vai ser perseguida. Já está sendo aos poucos, né? Principalmente por causa desse governo que está aí. Já está sendo aos poucos.
Pessoas se levantando contra a palavra de Deus, proibindo a palavra de Deus de ser ensinada, de ser divulgada. Estava até sendo nas escolas. Tira. Estão criando dúvidas a respeito da palavra de Deus. Estão querendo tirar textos da palavra de Deus. Ou seja, manipular não. Como é que quando tira partes de um corpo? É o quê? Mutilar. Mutilando a Bíblia. Né, para ficar de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. No Salmo, como eu acabei de ler um Salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez. É bom ouvir isso, né? Mas o nosso Deus, Ele tem leis. Leis estabelecidas por Ele que precisam ser observadas e cumpridas. E toda lei que é infringida requer punição. Por exemplo, se eu saio de carro e invado uma sinaleira, eu vou ser punido, vou pagar uma multa. Se eu estaciono no lugar onde não era estacionar, eu também vou receber, porque são leis. Se eu mato alguém, a lei do mundo, do homem, vem em cima de mim e vai me punir. Eu vou ser penalizado. Agora, existem as leis de Deus, que Deus estabeleceu para nós termos uma vida melhor. Porque todas as leis são criadas para isso, para o bem-estar da pessoa. As leis de Deus, muito mais ainda. As leis de Deus estão sendo banalizadas, atropeladas, banidas e apagadas da sociedade, que estão se achando autossuficientes, mais sábios do que o próprio Deus, como que desfazendo da Bíblia como algo obsoleto. Enquanto que ela continua sendo viva e eficaz. Porque Deus é um Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Então, antes de Jesus voltar, vai acontecer muitas coisas, para que daí então se comprove a fabilidade dos homens, do governo humano. Aí ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele entregou o Filho dele, Jesus, por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Em outras palavras, poderia perguntar aqui: você acha que a morte de Jesus foi em vão? Foi uma brincadeira? Foi um incidente do percurso da humanidade? Não! A morte de Jesus foi um fato verídico e Ele veio exatamente para morrer por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Para quem crê, vida eterna é algo é algo acessível. Para quem não crê, é loucura. Mas para quem crê, é algo, né, que nos traz esperança. Quem morre com Cristo, não morre. Ele adormece. Mas isso é outra conversa. Como não dará também com Ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né? Jesus, além de ser nosso Salvador, nosso Senhor, é nosso intercessor. Tem um trecho que diz que Ele se constituiu nosso advogado. Né? E que advogado, né, por excelência. Para nos absolver dessa condenação que nós acabamos de ler. Quem nos condenará? Né? Versículo 34. 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a lista. E você aí pode pontuar. Quem pode se separar do amor de Cristo? A tribulação, aquela que eu te disse, que haverá uma maior do que todas. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso mesmo? Tem certeza disso? Que isso seja verdade, esse amém seja um amém assim com força na sua vida. Porque por muito menos, eu tenho visto, por ser pastor, eu conheço muitas pessoas que já pularam do barco há muito tempo. Por muito menos do que isso. Por razões que Deus não me ouviu. Deus não me abençoou naquilo que eu mais queria. Eu fiz projeto, coloquei, orei, fiz novena, trezena, fiz corrente, fiz promessa, fiz isso e aquilo, e Deus não me deu. E aí, fui. Que decepção, que Deus é esse? Esse Deus é seu Pai. E Ele lhe dá quando Ele quiser, se Ele quiser. O que nós temos visto é muitos crentes mimados, interesseiros, que só estão na igreja para receber de Deus alguma coisa. Como se Deus devesse a nós alguma coisa. Deus não deve nada a nós. Nós é que devemos a Ele obediência, temor, respeito, adoração, louvor. Nós devemos isso a Ele, porque Ele já fez tudo por nós, e provou isso quando enviou seu Filho. Ele mesmo disse aqui, aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes os entregou por amor de nós. O que você quer mais? Além disso, se sua vida está do jeito que está hoje, foi porque você cometeu seus erros lá atrás. Eu sempre me lembro, minha mãe dizia, meu filho vai estudar. E a gente não queria nada agora do Brasil. Não queria. A gente queria jogar bola, queria namorar, né? Queria para festa, para isso, aquilo outro. Queria estudar. Aí quando caiu a ficha, tarde demais. Vai ser pastor. Tarde demais. Amados, o compromisso de Deus para conosco é a nossa salvação. O sucesso nessa vida aqui é o seu esforço, como ele disse a Adão lá atrás, do suor do teu rosto comerás. Você tem que se esforçar, camarada. No termo atual é ralar, correr atrás. Entendeu? E o Senhor vai te dando sabedoria, vai lhe dando, lhe ajudando aqui, ali. Agora, a realização dos seus sonhos, talvez sim você consiga. Mas se não for possível, se você não conseguir, se você não alcançar, o que é que você vai fazer? Aí Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele entendeu. Como eu falei, acho que foi a semana passada, que nós, antes de conhecer a Cristo, éramos menos que nada. Quando conhecemos a Cristo, nós fomos promovidos para nada. Para que Ele seja tudo em nós. Tudo que recebemos dele é por misericórdia, não por mérito. E se dê por satisfeito, seu nome está escrito lá no livro da vida. Aguenta firme aí. Ele não vai deixar você mendigar o pão. Não vai não. Ele vai te ajudar.
Você sempre vai ter o pão de cada dia na sua mesa, porque Deus é fiel. E tem um versículo, acho que em Timóteo, que diz assim: o que tiver o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. O problema é que a mídia, no mundo que nós vivemos, tem trabalhado em nosso coração para você sempre ter mais. Sempre buscar mais, sempre buscar mais, sempre buscar mais. Aí você confunde as coisas e quer que Deus faça esse algo mais na sua vida. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E a ele pode até favorecer com propósitos, e a outro não. Mas fulano tem, eu não tenho, problema seu. Teve um momento que Jesus foi tão duro e rígido com os discípulos, perguntou: e vocês não querem ir embora também não? Falando com os 12. Qual foi a resposta? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida? Ele entendeu. O apóstolo Paulo entendeu. Se você conhecer a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo sofreu o diabo e morreu preso. Fora os outros discípulos, os outros apóstolos, crucificados, cabeça para baixo, degolado, apedrejado. E aí? Nós estamos aqui no ar-condicionado, sentado numa cadeira aí, não é lá grande coisa, mas está aconchado. Eu sempre digo isso: quando terminar o culto, você vai para onde? Você tem uma casa. Mas é alugado, mas é casa. Quer ficar na baixa da ponte? Deus está lhe dando um trabalho para você pagar. No final do mês está atrasado, mas vai pagando, vai empurrando com a barriga, até chegar lá. Amém? Aí volta a pergunta: quem poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Pense direito antes de dizer nada. Pense direito. Porque antes de ele citar essas coisas, eu vou ler de novo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem a célebre pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Que o Espírito Santo de Deus testifique em seu coração essa convicção que nós não estamos aqui por causa das bênçãos que Ele pode promover em nossa vida, nós estamos aqui por causa dEle. Por causa dEle. E outra coisa, Ele nos comprou por um alto preço. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Nós não mais nos pertencemos, nós pertencemos a Ele. Tem um versículo que diz, a irmã Rosângela que sempre diz: Ele morreu por nós para que não vivamos para nós, mas sim para Ele. E quem entende isso e faz isso em resposta do amor dEle para conosco, aí, amados, você vai ver as coisas acontecerem. Você vai deixar de ser um mero interesseiro para ser uma pessoa que corresponde ao amor incondicional que Ele tem por nós. E nesse relacionamento, aí o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele não deixa faltar. O problema é que os nossos valores são diferentes dos valores dele. A gente quer posar aí de bonitão, de bem vestido, de bem arrumado, de bem isso, bem aquilo outro. Que é bom, né? Ninguém quer andar desarrumado. Ninguém quer deixar de ter um conforto dentro de casa. Mas estas coisas, amados, se Deus não permitir, não conceder, continue adorando e servindo a Ele. Porque o melhor Ele já concedeu para você. É Jesus Cristo, na sua vida e na minha. Amém?